Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar as esculturas egípcias, na página 7. Então, ali na página 7, a gente vai identificar os 3 padrões que eles usavam nas pinturas e nas esculturas. A hierarquia, lei da frontalidade e as colorações, que eles usavam colorações mais escuras para os homens e mais claras para as mulheres. Daí a gente vê ali em cima a entrada de um templo no Egito. Então olha que legal o tamanho das esculturas que eles fizeram, como se fossem guardiões daquele templo. Então a dimensão, como que eles conseguiam fazer uma escultura daquela grandiosidade com tão pouco recurso, né? E aqui é a representação de um deus, né? Esse daqui com a cabeça de chacal, que é o deus Anubis, e do lado é o faraó Ramsés. Então, tudo o que eles achavam importante para eles colocavam em escultura ou em pintura. Então, na página 8, a gente tem lá algumas esculturas retratam membros da realeza egípcia. É o caso do busto da rainha Nefertiti, considerada uma das mulheres mais belas da história universal, que hoje se encontra no Museu Egípcio de Berlim, na Alemanha. Essa escultura é de Thutmose, um dos poucos artistas conhecidos daquela época. Então, olha que legal, que bonita que ela era, né? E que perfeição a imagem dela nessa escultura. Então, pessoal, eles tinham essa importância que eles davam, né? Então, a pessoa era importante, era alguém da realeza deles lá, então eles tinham de representar de alguma forma, sendo em pintura, escultura, eles representavam. Então, na página 8, vocês têm um exercício ali para estarem fazendo. Hora de colocar a sua criatividade e conhecimento para trabalhar. Utilize o espaço abaixo para criar um mural inspirado nas principais características da arte egípcia que você estudou até agora. Porém, você vai retratar atividades do cotidiano atual. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar as suas atividades, coloca da mesma forma. Você como um ser maior, como uma pessoa mais importante da sua casa, no caso, e você coloca as pessoas que te servem menor. Ou se vocês quiserem retratar os pais maiores e você menor, fica da critério de vocês. Só que vocês têm que usar a mesma lei da frontalidade, então, ou seja, os braços e pernas para os lados e o corpo de frente e a cabeça de lado também. Deem uma olhada nas figuras que tem no livro desde o começo desse capítulo e vocês podem se inspirar nelas. A única coisa aqui é para vocês colocarem as coisas do cotidiano. Então, vocês podem pôr a sala de vocês, a televisão, a cama, o quarto, qualquer parte que você mais gosta da casa de vocês. Então, daí vocês retratem nessa parte aqui, como se fosse a pintura de uma parede, do sarcófago de vocês, né? Na página 9, a gente tem a arquitetura egípcia. Na arquitetura egípcia, destacam-se as construções dos grandes templos em torno das sepulturas de reis e nobres em formato de pirâmide. A porta da frente da pirâmide é voltada para a estrela polar. Então, tão incrível a arquitetura deles, né? Que tudo que eles fizeram tem um porquê, tem um significado. Coisas que até hoje a gente não tem conhecimento do que é, né? Então, os estudos que eles fizeram, eles perceberam que as portas das pirâmides é voltada para a estrela polar. O que é a estrela polar? É o astro visível apenas no hemisfério norte. Por muito tempo serviu de bússola natural para os navegadores por apontar sempre para o norte.
O interior dessas pirâmides é um verdadeiro labirinto, que leva à câmara funerária. A decoração das paredes são feitas de hieróglifos, pinturas e baixo relevo. Então, olha lá, ó. Que legal essas pinturas, essas esculturas em baixo relevo nas paredes das pirâmides. Que o significado também é um mistério. Na página 10, fala um pouquinho sobre os hieróglifos. E o que eles são? Hieróglifos é cada um dos símbolos e desenhos que representam os sons ou palavras, forma mais antiga de escrita egípcia. Apenas sacerdotes, membros da realeza, pessoas de alto cargos e escribas conheciam a arte de ler e escrever esses sinais, que eram considerados sagrados. Então, só as pessoas importantes que poderiam saber o que estava escrito ali e que tinham conhecimento do que era aquela escrita dos hieróglifos. E é difícil de falar esse negócio também. Apenas em 1822, o francês Jean-François Chapuis decifrou os hieróglifos, decodificando o enigma estampado na pedra de Roseta, famosa peça de basalto que tinha 3 versões de um mesmo texto. Ele conseguiu explicar os 7 hieróglifos que formavam o nome do rei Ptolomeu. Então, olha que interessante. E o porquê será que eles escreveram isso nessa pedra, né? Tudo pra gente vai ser sempre um mistério. Então, tem muitas coisas ali na arte egípcia, muitas curiosidades que é difícil da gente entender naquela época deles terem uma língua própria, uma vida totalmente diferente, tudo muito curioso, né? No chamado Egito Clássico, havia cerca de 700 hieróglifos diferentes. Cada um deles podia ser entendido como uma imagem, um som e um símbolo. Porém, no dia a dia, os egípcios usavam tipos mais simples de escrita, como a hierática e a demótica. Então, pessoal, uma das curiosidades que tem também sobre o Egito são que eles tinham 3 tipos de túmulos. Pirâmide, que era o túmulo real, destinado aos faraós. Mastaba, túmulo para a nobreza. E o hipogeu, que é túmulo destinado ao povo. Então, essas 3 formas de arte deles ali, de monumentos, eram para essas classes, eram separadas em classe, né? Os pobres, a nobreza e os faraós, que eram como se fossem deuses lá para eles, né? Então, a combinação de regularidade geométrica e observação aguçada da natureza é uma das características de todas as artes egípcias. E os gatos eram adorados na cultura egípcia. Muitas pessoas sabem da adoração que os egípcios tinham pelos felinos, mas não conseguem entender o nível de veneração que professavam por esses animais. Isso só se deve ao fato de que a cultura egípcia considerava esses animais como a encarnação dos deuses Ra. Em seu papel de assassino e da serpente Apófis, a encarnação do caos e do maligno. Então, tudo para eles davam uma explicação pela religião deles, né? Então, o gato era um deus, né? A encarnação do deus. E Apófis era a serpente, o maligno, a coisa ruim. Então, para eles gostavam do gato, porque eles achavam que daí aquela malignidade da serpente Apófis não apareceria, né? Tendo o gato com eles. Posteriormente, a figura de Ra ficou subordinada da deusa Bastef, protetora
de lares e deusa da guerra. Essa divindade transformou os gatos em seres sagrados e intocáveis. Então, pense que legal a cultura deles, né? Tudo isso, uma grande curiosidade pra gente. E outra curiosidade também é que a mulher era tratada como igual. Então, foi uma das primeiras sociedades igualitária, muito mais que a Grécia e a Roma. No Antigo Egito, as mulheres tinham mais direitos do que suas contemporâneas romanas e gregas. De fato, na cultura egípcia existia o divórcio, as mulheres podiam ser herdeiras, assim como na cultura celta, e os maus tratos não eram permitidos. Além disso, as mulheres podiam ter seu próprio negócio e trabalhar em vários ofícios. A maioria deles, contudo, tinha relação com os âmbitos da saúde e da maternidade. Então, eles davam uma valorização maior para a mulher, coisa que não tinham naquela época, né, com os gregos e os romanos. Então, pessoal, ali na página 11, tá escrito o seguinte: agora observem a imagem da tábua de Pacidu, reparando na presença dos hieróglifos. Depois veja o significado de algumas das figuras presentes na imagem. Então, alguma coisa ali já foi identificado, né, pelos historiadores. Que a gente tem ali o símbolo da eternidade, Osíris, que é o espírito da vegetação que morre para nascer sem cessar, também conhecido como Deus dos Mortos, pilar de Jete, estabilidade na morte, e simbolizava a estiagem e o renascimento da cheia do rio Nilo. E ali embaixo de Jate, o olho de Horus, símbolo de proteção e poder, que são essas imagens aqui. Então, o símbolo de proteção e poder, que é o olho, essa imagem aqui, que é a cabeça, que é o Osíris, né, que é o rei dos mortos, que é esse daqui. E ali temos aqui a imagem do rio Nilo cheio, né? Então, aqui é para dar um exemplo que cada risquinho que eles faziam tinha um significado, né? Tudo para eles ali era gerado ali naquela divindade que eles tinham ali com a morte, com os deuses deles. Inspirados nos hieróglifos egípcios, criam uma mensagem com escrita visuais presentes no cotidiano. Então, essa mensagem que tem aqui, esse exercício que tem aqui na página 11, no finalzinho, vocês vão fazer no caderno de vocês, tá? Os cadernos que estão na escola, eu vou enviar durante a semana, junto com as atividades, tá bom? E quem já está com seu caderno já pode ir realizando essa atividade. Quem não está, faz uma folha, depois a gente cola. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma mensagem que vocês querem passar. E que nem quando falar sobre o sol, vocês vão desenhar uma imagem do sol. Então, vocês vão fazer toda uma mensagem criptografada. Vai estar escondida em letras e desenhos. Então, depois vocês vão criar do lado ali uma legenda, né? Dizendo o que cada um corresponde, o que cada imagem corresponde, assim como está aqui, ó. A imagem e o que significa. A imagem e o que significa. Vocês vão fazer do ladinho e em cima a mensagem. Aí, vocês vão fazer isso, deixar no caderno. Quando a gente voltar, a prof vai vistar e ver a mensagem que vocês deixaram ali, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tô morrendo de saudade. Um beijo.